Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Tem gente que nem se esforça, nem olha, não vira o pescoço. Está tão ruim assim aí. É uma alegria estar de volta nessa linda igreja mais uma vez. Eu estava falando com o pastor Fábio que a igreja está diferente, né? Deu um upgrade. Parece que eu falei, eu estou entrando numa igreja americana. Eu já ia falar, how are you? Parabéns, é sinal que Deus tem abençoado muito vocês. Então, em nome do pastor Fábio, eu quero cumprimentar todo o corpo ministerial. O pastor que estava aqui no púlpito agora, ele é discípulo mesmo, né? Igualzinho. Só o cabelo dele que está um pouquinho mais alto, né? Pastora Ingrid, uma alegria estar aqui. Vamos estar em pé para lermos um trecho da Bíblia Sagrada? Abra sua Bíblia comigo no texto áureo dos Pentecostais, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Deus está aqui. Uma alegria rever o Lucas aqui. Luquinha, Deus abençoe, viu, Lucas? Atos capítulo de número 2. Está escrito assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento forte e impetuoso, que encheu a casa onde estavam assentados. Foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado, acredito que vai dar, né? Isso, aperte a mão dessa pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Jacareí, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, toma ela nas suas mãos nesta noite, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Como estamos na conferência do Espírito Santo, nada melhor do que trazer à memória de toda a igreja a querida figura, pessoa da Trindade, a que nós chamamos de Espírito Santo. Os crentes modernos parece que já não conhecem mais quem é Ele. Os crentes mais modernos não têm noção do que é Ele. Mas os crentes mais antigos, esses crentes que já estão com os cabelinhos brancos, que estão me acompanhando aqui, nós temos um pouquinho mais de experiência, e essas experiências precisam ser repartidas.
Atos dos Apóstolos, capítulo 2, como eu disse, é o texto áureo dos pentecostais. Por quê? Porque é o dia da data da inauguração plena da igreja de Cristo. Embora a igreja já estivesse formada, embora Jesus já houvesse até falado no termo igreja, mas a igreja como organização nasce em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. A Bíblia Sagrada diz que estavam todos reunidos ali em um mesmo lugar. Estavam num grupo de quase 120 pessoas. Por que quase 120? Porque no início, 10 dias antes da descida do Espírito Santo, eles estavam ali com cerca de 500 pessoas, 500 testemunhas a quem Jesus apareceu num período de 40 dias depois da sua ressurreição. Não sei se você já parou para se perguntar por que Jesus, ao ressuscitar, apareceu para um grupo tão grande de pessoas. Era para que ninguém tivesse dúvidas de que ele havia ressuscitado. Quando uma pessoa só fala, a gente pode duvidar. Quando duas falam, a gente pode até duvidar. Quando 10 falam a mesma coisa, a gente já começa a ter dúvida sobre a dúvida. Mas quando passa de 50 pessoas contando a mesma história, a gente acaba acreditando de verdade. Então, para que não houvesse dúvida, Jesus apareceu a 500 testemunhas e marcou com elas um encontro. Esse encontro se deu no solapé da montanha, ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E eu queria que você imaginasse a cena: 500 homens e mulheres a quem Jesus havia aparecido. Ele não só apareceu, ele marcou um encontro com eles, marcou o dia e a hora. Estavam todos ali no pé daquela montanha, olhando para ele, tentando ouvir o que ele falava. Eu disse tentando porque ninguém dava conta de ouvir o que ele falava. Era uma cena espetacular demais para eles prestarem atenção no que ele falava. Imagine que eles estão olhando para um homem que 43 dias antes desse episódio ele estava dilacerado em uma cruz. Mais de 400 cortes no seu corpo, feito por um chicote chamado azorrague. Imagine que 43 dias antes ele estava lá pendurado na cruz, e Isaías viu e contou para nós como ele estava lá. Era alguém sem beleza, não havia nele beleza nenhuma para que nós o desejássemos. 43 dias antes eles viram o sangue descer sobre o seu corpo, a coroa de espinhos furar os seus supercílios, eles viram a sua nudez. 43 dias depois, olha Jesus na frente deles, ressuscitado, o semblante tão diferente que no caminho de Emaús não reconheceram ele. Caminharam com ele, sentaram com ele à mesa da comunhão, e somente quando ele fez a oração, eu te dou graças, meu Pai, é que todo mundo acordou. E quando olharam, ele já não estava mais ali, ele havia desaparecido. Então imagine que 43 dias antes eles estavam diante de uma cena tórrida e muito nebulosa. 43 dias depois está Jesus ali, ele está ressuscitado, ele está conversando e está mexendo as mãos. Eles não percebem o que ele está falando, eles estão olhando para as mãos dele, porque existem furos na mão dele, e por dentro eles estão dizendo: é ele de verdade. Ele estava lá, mas agora ele está aqui. E daqui a pouco Jesus percebeu que não dava para dialogar com eles, tanto que ele falou: vocês têm alguma pergunta? E olha o que eles perguntam para ele: é nesse tempo que o Senhor vai libertar Israel da mão dos romanos? Puxa, que pena que eles perderam uma oportunidade. Imagine se você estivesse lá. Se eu estivesse lá, eu ia perguntar para Jesus qualquer coisa. Eu posso falar? Como é a vida após a morte? Como é que é o lugar onde o Senhor foi? O Senhor passou 3 dias onde? Em que lugares o Senhor foi? O que o Senhor estava fazendo? Mas os discípulos estavam tão absorvidos por aquela cena tão diferente e espetacular, que a mente deles não acompanhava o momento. Então Jesus, percebendo que eles não tinham pergunta direito para fazer, disse: compete ao meu Pai apenas saber decidir dessa hora. Eu vou me despedir de vocês, mas não sem antes dizer a vocês: vocês precisam permanecer em Jerusalém, porque lá em Jerusalém vocês vão receber autoridade. Vocês vão ser revestidos pelo meu poder. Vocês receberão autoridade e poder para serem minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. O que vocês vão receber daqui a alguns dias vai ser poder para o dia de hoje, para o dia de amanhã. Vocês vão pregar para os seus irmãos e vão até os fins do mundo, anunciando que eu morri, mas ressuscitei. E como cantou a nossa bela banda aqui, em breve voltarei para levar vocês para mim mesmo. Glória a Deus por isso.
Interessante que quando Jesus Cristo se reúne com essas 500 testemunhas e fala para eles que eles precisam primeiro ser revestidos de autoridade e de poder, e ele desaparece dali, ele vai para uma outra dimensão. Essas testemunhas correm para Jerusalém, aproveitam um dia de festividade, ou seja, uma semana, 10 dias de festividade. Eles saíram da Páscoa, estavam agora já se preparando para a festa do Pentecoste. A festa do Pentecoste para os judeus era a festa da alegria, onde eles oravam e agradeciam a Deus pela colheita, e também rememoravam quando Moisés, lá no alto da montanha, havia recebido as tábuas da lei. Isso era a festa do Pentecoste. A palavra Pentecoste significa 50, 50, mas nós traduzimos Pentecoste por fogo. Falou em Pentecoste, falou, é glória. Falou em Pentecoste, é reteté de Jesus. Falou em Pentecoste, é coreografia sobrenatural. Falou em Pentecoste, é sinônimo de barulho e de muita alegria, porque isso se tornou para nós essa tradução. Interessante é que essas 500 testemunhas vão para Jerusalém, não se sentem bem no meio do povo, então eles vão para uma casa, e dentro desta casa eles escolhem uma sala, que eles chamavam de cenáculo, e lá nesta sala, 500 pessoas ficam olhando umas para as outras, dizendo, o que vamos fazer? Olha, ele pediu para que ficássemos aqui até que do alto fôssemos revestidos, então vamos ficar orando. E eles passaram 10 dias orando. Começaram em 500 testemunhas, terminaram com quase 120. 380 e poucas pessoas não conseguiram esperar, até porque Jesus não havia dito quando é que ele mandaria o poder. Ele não disse daqui 10 dias, daqui um mês, daqui um ano, daqui 50 anos. Ele só disse, ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos pelo poder de Deus. Aqueles que conseguiram perseverar, estavam todos reunidos naquele mesmo lugar. Eles tiveram um encontro com o sobrenatural. O céu se rasgou em duas partes, e o Espírito do Senhor desceu sobre eles. Não desceu apenas em uma forma etérea, ele desceu quase que em forma física, porque os homens e mulheres que ali estavam olharam uns para os outros, viam línguas como que de fogo que estavam sobre a cabeça deles. E quando abriram a boca para num espanto falar o que é isto, não saiu o que é isto, saíram línguas estranhas, línguas daquele tempo, línguas do céu, línguas das quais eles nunca haviam estudado para sequer falar. E isso foi um belo sinal. Só que a Bíblia Sagrada diz que foi além. Eles ficaram cheios do Espírito Santo, mas tão cheios que a casa ficou pequena. A casa que outrora agrupou 500, agora só tem quase 120, sobrou muito espaço. Mas os 120 ficaram tão fervorosos, tão cheios de Deus, que eles tiveram que sair de dentro da casa. E ao sair de dentro da casa, carregaram com eles aquela unção, aquela glória, aquela presença. E a presença que veio sobre eles foi tão torrencial, foi tão poderosa, que eles ficaram embriagados. Vou falar de novo. Eles não receberam o Espírito Santo e só falaram em línguas, não. Eles beberam tanto da graça, eles receberam tanto esse azeite que veio do céu, que eles ficaram como bêbados, ao ponto da cidade de Jerusalém inteira parar para ouvir o barulho daquele povo. E aqui isso mexe muito comigo. Era uma festa para os judeus. Se você ler o capítulo 2 inteiro, você vai ver que haviam judeus de 14 nações ali reunidos. Judeus que estavam esparramados pelo mundo vieram para a grande festa. Estavam ali em Jerusalém naquele dia entre 3 a 6 milhões de judeus. Não eram 30 mil nem 300 mil, cerca de 3 a 6 milhões de judeus. Vamos pegar o número menor, 3 milhões de judeus. Você já foi em Israel? Alguém aqui já foi em Israel? Se alguém já foi, sabe do que eu estou falando. O judeu é barulhento por natureza. Judeu, todas as vezes que vai almoçar, comer, tomar café, ele não faz isso sem antes recitar um versículo e catar uma taça de vinho e brindar citando um versículo da Bíblia Sagrada. Eles cantam, eles cantarolam, eles dançam, eles falam alto por natureza. Isso quando estão na sua casa ou num restaurante. Agora imagine num dia de festa, 3 milhões de pessoas no meio da rua, 3 milhões de pessoas vendendo, porque judeu é bom de negócio. 3 milhões de pessoas vendendo e comprando, vendendo, comprando e cambiando.
pessoas arrastando seus animais para fazerem vendas ali, para que os sacrifícios fossem dados no santuário. Pessoas conversando, pessoas cantando, pessoas dançando. Imagine o burburinho de quase 3 milhões de pessoas fazendo aquela algazarra. E num cantinho, numa casa, tem quase 120 pessoas. 3 milhões aqui, 120 aqui. Essas 3 milhões estão fazendo barulho que não era difícil alguém da Síria escutar aquele grito todo, porque era 3 milhões de pessoas fazendo barulho de festa. Aí num cantinho, quase 120 pessoas começam a falar em outras línguas. O barulho que esses quase 120 fazem suplanta o barulho dos 3 milhões. Vou falar de novo. O barulho desses quase 120 chega a superar o barulho dos 3 milhões, ao ponto das pessoas pararem e olharem para aqueles quase 120 e se aproximarem deles e perguntarem: estão bêbados esses homens e mulheres a esta hora do dia? Só conheço um bêbado de 2 formas: ou chegar perto da criatura e sentir o cheiro da maldita manguaça na boca, ou ver a pessoa que parece a princípio normal ser equilibrada, nesse dia está completamente desequilibrada. Não conseguir fazer o 4, não conseguir andar em linha reta, todo espalhafatoso e alegre. Todo mundo conhece a história de bêbado aqui. Você deve conhecer inclusive a história do bêbado que errou o bar e entrou num velório. Chegou na frente do caixão e começou a cantar parabéns para você. E pensou: o que você está fazendo? Isso aqui não é o bolo de aniversário? Porque bêbado, é isso que ele faz, ele está fora de si. Aqueles judeus, quando viram os nossos irmãos, disseram: eles estão bêbados. Eles estavam embriagados, mas não com vinho em que há contendas. Estavam embriagados pelo poder do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eu preciso convidar você para voltar comigo lá no primeiro livro da Bíblia. Não há Pentecostes se não houvesse as tragédias que houveram lá no Éden. Dentro do Éden está o nosso ancestral primário, chamado Adão. Adão, por solidão, o Senhor Deus fez para ele Eva. E o Senhor deu a ele alguns desígnios: sujeitai a terra, dominai a terra. Você tem todo direito sobre tudo que está aqui, menos naquela árvore que está ali. Enquanto você não tocar nela, você não morre. Então você pode respirar debaixo d'água, pode voar, pode fazer de tudo, já que não vai morrer. A Bíblia diz que ele colocou nome nos animais da terra, nos pássaros e até nos peixes. Como é que ele colocou nome nos peixes? Será que ele deu um grito na beira do mar e chamou todos os peixes que estão aí: chegam aqui para olhar sua cara e colocar nome? Havia algo em Adão que era diferente. Embora fosse um homem de carne e osso como eu e você, havia sobre ele uma aura diferente. Havia sobre ele uma proteção, uma glória tão diferente que não deixava ele ver a nudez dele. Só há uma explicação para isso: o corpo dele reluzia. E só reluzia porque ele era a habitação do Espírito Santo. O homem, diferente dos anjos e diferente dos animais racionais, ele não foi trazido à existência em 2 tempos. Os anjos foram trazidos à existência em um único tempo, os animais racionais em um único tempo. O homem foi trazido à existência em 2 tempos. O homem não foi só feito, ele foi também criado. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. No verso 26 diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Verso 27: e criou Deus o homem à sua imagem, à sua semelhança. 2 verbos usados ali na confecção do ser humano. Então o homem é diferente de todos os demais seres. Os anjos foram apenas criados pelo sopro da boca de Deus. Os animais racionais foram criados por uma ordem divina. Deus conversou com a terra: gere os animais. Quando Deus foi fazer o homem, ele disse: esse eu não vou só soprar, não vou dar ordens, eu vou fazer com a minha própria mão. O homem é a única criatura do universo que carrega no seu corpo a impressão digital das mãos de Deus. Isso é para mexer com o seu coração. Demônios, anjos, criaturas irracionais não carregam esse sinal. Somente o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Amém até aqui?
A Bíblia diz que o nosso homem ancestral é diferente do homem da ciência, do homem de Charles Darwin. Porque Charles Darwin, ele explicou para toda a sociedade científica do seu tempo que o primeiro homem encontrado nesse mundo foi o Australopithecus, ou seja, o homem macaco, o homem que andava de quatro, que andava sobre a sua mão e os seus pés, porque dizia ele que o homem era um símio que estava em evolução, um monkey, um macaco que estava em evolução. Depois ele disse que o homem Australopithecus se tornou um outro tipo de homem, ele começou a ficar ereto e se chamou Neandertal, para depois ele falar que esse homem Neandertal soltou o tacape, parou de falar uga uga e recebeu sabedoria, e de repente, como num passe de mágica, ele se tornou um Homo sapiens. Com todo respeito a Charles Darwin, a todos que confiam e seguem o pensamento dele, se essas pessoas acreditam mesmo que o tataravô deles foi um chimpanzé, é problema deles. O meu tataravô não era um chimpanzé, ele era imagem e semelhança do Deus vivo, do Deus de Israel. Adão não andava de quatro como um macaco e também não andava com tacape falando uga uga. Ele já foi criado sábio, porque ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Amém até aqui? Se ele é a imagem e semelhança de Deus, ele tem psique. A psique é a inteligência. A psique é o espírito, coisas que o animal irracional não tem. O animal irracional não tem psique. Tudo que ele faz por instinto, é só uma alma vivente. Anjos têm psique, porque eles são espíritos, são inteligentes. Só que anjos não têm alma. A alma é o palco das emoções. Animais sentem emoções, anjos não sentem emoções. Anjos são desprovidos desses sentimentos. Às vezes eu fico olhando os crentes e falo: Senhor, manda um anjo aqui na minha casa agora. Senhor, manda um anjo para me confortar. Ah, se os crentes soubessem o que acontece quando um anjo desce na terra. Se a aparição de anjos fosse tão boa, por que é que em todas as vezes que eles aparecem na Bíblia, se não me falha a memória, são 365 aparições de anjos na Bíblia, toda vez que eles aparecem, eles são obrigados a chegar gritando: não temas, não temas. Por quê? Porque os anjos eram desprovidos de sentimentos. Eles só vinham à terra para obedecer e executar ordens pesadas. Quem matou os primogênitos do Egito? Quem matou 185 mil soldados em uma noite no exército da Síria? Davi, chegando em Jerusalém, viu um anjo com a espada apontada para Jerusalém, correu procurar uma eira, a eira de Araúna, para oferecer um sacrifício a Deus, porque os anjos iriam destruir. Quem foi que deixou cego os homens e mulheres de Sodoma e Gomorra? Os anjos são desprovidos de sentimentos. Os animais racionais são desprovidos de inteligência. Aí o ser humano, ele é completo, ele tem inteligência e tem sentimentos. Por isso nós somos imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Todo ser inteligente se comunica com outro ser inteligente, sim ou não? Adão conversava com Deus no Éden, sim ou não? Tem diálogos dele com Deus. Deus chegou um dia no Éden e falou: Adão, onde estás? E Adão falou com Deus: eu vi que estava nu e me escondi. E o Senhor perguntou: como é que você sabe que você estava nu? E ele diz: a mulher que tu me deste. Deus foi olhar para a mulher falou: a serpente me enganou. Deus olhou para a serpente falou: o diabo está dentro do meu corpo. Deus olhou para o diabo disse: o Senhor me venceu lá, eu venço aqui. Havia diálogo. Seres inteligentes se comunicam, sim ou não? Pergunta que eu vou fazer agora: se Adão falava com Deus, em que idioma ele falava? Vou deixar sua mente queimar. Qual era o idioma de Adão? Em que língua ele falava? Se você procurar a enciclopédia, você vai ver que a primeira língua datada pelos homens, a ciência, sempre a ciência, foi a língua suméria ou sumeriano. E uma outra língua já extinta, bem parecida com essa. Eles dizem que ali o homem deixou de fazer hieroglifos, parou de fazer desenhos rupestres e aprendeu a fala. Mas a Bíblia Sagrada diz aqui que Adão falava com Deus. E a pergunta que eu retorno à igreja é essa: em qual idioma Adão falava com Deus? O raciocínio é muito lógico e simples. Filhos falam o idioma dos seus pais, porque quem ensina o filho a falar
são os pais. Adão falava a língua do seu pai. E quem era o pai de Adão? Deus. E qual é a língua de Deus? Em que língua Deus fala? Deus fala a língua que Ele usou lá do céu para falar com as criaturas que lá no céu também tinham inteligência. E quais são as criaturas do céu que têm inteligência? Anjos, separados em 4 categorias: ofanins, querubins, serafins e arcanjo. Os anjos conversam com Deus Pai. Deus Pai fez o homem e ensinou o homem a falar o idioma do céu. A primeira língua falada na terra era uma língua celeste. Talvez inspirado nisso, Paulo disse: ainda que eu falasse na língua dos anjos. O primeiro homem a pisar nesse mundo não era apenas cheio do Espírito Santo, ele tinha a linguagem do Espírito Santo dentro dele. Ele se comunicava com Deus no seu próprio idioma. Só que o pecado entrou no mundo e foi afastando o homem de Deus, até que chegamos perto de Noé. E Deus chama Noé, que era o único homem que sobrou na terra que ainda tinha algum tipo de pureza. E Deus falou com Noé: o meu espírito não ficará mais na terra com o homem. Veio o dilúvio, destruiu toda uma geração. Saem da arca Noé, seus filhos, suas esposas e a esposa de Noé. Ao descerem da arca, eles começam a povoar o mundo. E a raça que nasceu pós-dilúvio era uma raça truculenta. Nasceu um homem que foi o primeiro rei do mundo, chamado Nimrod. E Nimrod, a Bíblia diz que era um poderoso caçador, mas quando você estuda a palavra no original, poderoso caçador significa um grande assassino. Nimrod, segundo a tradição, matou o pai para dormir com a mãe e ter filhos com ela. Foi esse homem que no mundo globalizado naquela época chamou todos os demais homens e mulheres e disse: eu reino sobre vocês, e eu vou livrar vocês de uma outra praga que Deus queira mandar sobre a terra. Nós vamos fazer uma torre, e esta torre vai tocar o alto dos céus. E há de ser que se Deus resolver destruir a terra com dilúvio de novo, não vai nos pegar de surpresa, porque teremos onde ficar. Não há água suficiente nesse planeta que seja suficiente para subir até o topo dos céus. Vamos construir a torre, a chamada Torre de Babel. Isso mexeu tanto com o coração de Deus que Deus ficou furioso. Você já deve ter lido o texto. A Bíblia diz que Deus do céu dá um grito no plural. Ele diz: eia, desçamos e confundamos a língua dos homens. A palavra confundir no original significa: tiremos do homem o poder de se comunicar conosco. Era Deus dizendo: meu espírito não vai ficar na terra, e também a minha língua não vai ficar na terra. Ali na Torre de Babel nascem as línguas humanas. Cada grupo aprendeu a falar um idioma e se separou com o seu próprio grupo. E Deus abandonou a raça humana à sua própria sorte. O homem só sabia conjugar alguns verbos: matar, roubar, destruir, casar, dar-se em casamento, comer, beber. O homem era apenas o reflexo de um animal irracional. Havia perdido a santidade, havia perdido a presença de Deus dentro dele. E a raça humana estava fadada ao fracasso. Mas a Bíblia Sagrada é tão linda que no processo da história da salvação já vai nos dizer que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. E antes de tudo isso acontecer, já havia um plano pré-estabelecido. E lá em cima, à direita de Deus Pai, Jesus Cristo começou a interceder por nós. Quando Jesus percebeu que Deus abandonou o homem à sua própria sorte, Jesus começou, creio eu, a dizer: Pai, nós não podemos julgar todos por um. Deve ter alguém que vai nascer, que vai ser mais santo, que vai ser puro, que vai te amar. Então vamos olhar na terra, vamos olhar para baixo agora e ver se há alguém com quem nós podemos voltar a conversar. E Deus vasculhou a terra e Ele encontrou na Mesopotâmia antiga uma cidade chamada Ur dos Caldeus. E dentro de uma casa havia um homem chamado Abrão, filho de Terá. Terá era fabricante de ídolos, e a tradição dos judeus diz que um dia o menino Abrão estava brincando com as estátuas que o pai fazia, e uma das estátuas de um deus se quebrou, e o menino em desespero se escondeu.
Terá, pai de Abrão, o chama e diz: por que você está se escondendo? Pai, eu quebrei a imagem de um Deus, ele vai me matar, ele vai me destruir. E Terá disse: não, meu filho, eu posso fazer outro Deus, esse aqui eu destruo e faço outro. E o menino Abrão, já com o QI acima da média, começou a dizer: se há um Deus que eu, homem, posso quebrar, e o meu pai, homem, pode fazer, esse não é o Deus verdadeiro. Deve ter um outro Deus de verdade. E não se sabe quem encontrou quem primeiro, se foi Abrão que encontrou Deus, ou se foi Deus que encontrou Abraão. O que importa é que um pegou na mão do outro, saíram da Mesopotâmia rumo a uma grande e poderosa terra prometida. Amém até aqui? Vamos acompanhar a história. Abrão sai da sua terra, acaba errando, porque Deus falou: sai do meio da sua parentela, e ele resolveu levar um parente junto. Esse parente quase destruiu a vida dele, que era o seu sobrinho. Mas deixando isso de lado, de Abraão vem o grande patriarca Jacó. Abraão, Isaac, melhor dizendo, e depois de Isaac vem Jacó, a terceira linhagem dos patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. De Jacó vem 12 filhos. A união desses 12 filhos se deu com a construção de uma nação, a nação chamada Israel, que nós conhecemos como povo hebreu. E o que Deus diz sobre o povo hebreu? É um povo zeloso, especial, santo e de boas obras. O Senhor havia separado, a raça humana estava progredindo, outras nações sendo formadas, os homens com suas línguas esparramadas. Deus abandonou a raça humana, escolheu de Abraão uma semente, e foi fazendo com que a semente dele fosse nascendo, e Deus sempre interferindo. Pegue a linhagem dos hebreus inteiro, e vocês vão encontrar 1 milhão de mulheres estéreis, e sempre Deus tendo que aparecer e mexer no DNA, e dizer: eu vou abrir a madre, vai acontecer. Deus foi selecionando, e Ele criou uma raça sua. Deus criou Israel para ser o seu povo. E um dia orando eu falei: por que o Senhor escolheu Israel para ser o seu povo? O Senhor disse: eu transformei Israel em uma espécie de modelo. Eu queria que o mundo inteiro, ao olhar-se para Israel, seguisse os princípios deles. E por isso Israel foi tão importante para todo o reino de Deus. Mas quando começamos a olhar o Velho Testamento inteiro, vamos ver que o Espírito Santo não descia sobre os amorreus, não descia sobre os heveus, sobre os heteus, sobre os girgazeus, sobre os cananeus. O Espírito Santo só descia sobre um povo, chamado Israel. Deus transformou essa nação de Israel em um laboratório. E Deus também não derramou sobre todos os judeus. Ele olhou no meio dos judeus e selecionou 3 grupos para derramar sobre ele o Espírito Santo. Eram eles: reis, sacerdotes e profetas. No Velho Testamento inteiro, somente 3 categorias de pessoas recebiam a presença do Espírito Santo: reis, sacerdotes e profetas. Quem recebia o Espírito Santo no Velho Testamento, igreja? 1, 2, 3. Memorize isso, isso é um ensino bíblico. Somente esses 3 grupos. E sabe como eles recebiam o Espírito Santo? Não recebiam o Espírito Santo deliberadamente. Deus pegava uma espécie de conta-gotas, chegava em cima de um homem e dizia assim: vamos ver o que acontece quando o Espírito Santo desce sobre ele. E pingava um pouquinho só de azeite. E aí um homem cheio do Espírito Santo pegava uma queixada de jumenta, e a queixada de jumenta virava uma metralhadora R15. Deus derrama o Espírito Santo sobre um homem está só com um cajado na mão, cheio do Espírito Santo, o cajado vira uma chave, capaz de abrir um mar vermelho para o povo passar. Deus derramava o Espírito Santo sobre um ou outro, essa pessoa falava coisas com fluência divina. Então apenas alguns grupos recebiam a presença do Espírito Santo. Isso é tão verdade que quem já leu o livro do profeta Ezequiel deve ter encontrado o profeta Ezequiel um dia na beira do rio Quebar, desse jeito, ó. Ele ficou com a boca aberta por 2 horas na beira do rio Quebar. Pergunte: por quê, pastor? Ele queria profetizar, mas ele não podia profetizar porque o Espírito Santo não estava dentro dele. Ele só profetizava quando Deus deixava o Espírito Santo entrar sobre ele. O Espírito Santo vinha, ele profetizava, terminava de profetizar, o Espírito Santo saía. Tem crentes que até hoje acreditam mesmo que a força de Sansão estava nos seus bíceps, porque Hollywood faz filmes e põe lá um Sansão que parece o Arnold Schwarzenegger, o Mister Universo, um homem forte. Se eu conheço um pouco da Bíblia, Sansão era barrigudo.
Quer perguntar por quê? Era cachaceiro. Todo cachaceiro é barrigudo. Sansão não era diferente. A força dele não estava no braço, a força dele estava em uma presença que vinha sobre ele. E quando essa presença vinha, ele operava com sinais, prodígios e maravilhas. A Bíblia diz que um dia o profeta Eliseu, vendo o povo se perder, ele querendo profetizar, não tinha inspiração. Ele gritava: Deus, eu quero profetizar. E o céu está de bronze. Olha a inteligência de Eliseu. Eliseu contratou um músico, um tocador de adufe, e diz: eu vou te pagar aqui para você tocar para mim. Toque uma música, por favor. Dá para melhorar? Dá para melhorar um pouquinho mais? Vê se melhora mais. Até que o céu abriu. E quando o céu abriu, Eliseu saltou na frente do músico e disse: Deus, eu quero profetizar. Por que você acha que todas as vezes antes de pregar a palavra a gente coloca o ministério do louvor? A palavra é a profecia, o ministério do louvor abre o céu. Deus para ouvir a música, aí entra o pastor: agora me usa, Deus. Aí o Espírito Santo vem sobre o pregador. Quem está entendendo até aqui, diga: eu estou. Para provar que o Espírito Santo era dado sob medida e não era para qualquer um, a Bíblia diz que um dia Moisés entrou na casa do sogro dele, Jetro, e disse: meu sogro, não estou dando conta. O povo cresceu demais e eu não estou nem dormindo à noite. E o sogro dele, homem velho, disse assim: Moisés, por que você não escolhe pessoas da sua confiança e fale com Deus, para Deus deixar eles ajudar você a governar o povo? Moisés gostou da ideia. Moisés pegou um papel, e eu agora nem papel tenho aqui, achei. Pegou um papel, escreveu o nome de 70 pessoas da confiança dele. Chegou diante da tenda da congregação no alto da montanha e disse: Deus, que foi, Moisés? Eu não estou dando conta de cuidar do povo. Por que, Moisés? O povo é muito grande. E o que você quer fazer? Eu trouxe aqui uma listinha. Tem 70 obreiros que eu queria que o Senhor ungisse, para eles me ajudar a governar. Deus não ficou muito feliz. É como se Deus dissesse assim: Moisés, você está dizendo então que eu errei quando eu te ungi? Você está dizendo que eu chamei a pessoa errada, que eu chamei alguém que não ia dar conta? Eu vou provar para você que a unção que eu te dei era suficiente para isso. Quer que eu unja essas 70 pessoas? Eu vou ungir, mas não vou dar a eles uma experiência nova. Eu vou tirar do que eu te dei. Vai sair de você porção da unção, e o que sair de você vai cair sobre essas 70 pessoas. Veja, Deus não dava experiência para qualquer pessoa. Deus ouviu Moisés, mas não deu uma experiência nova, tirou dele. E a Bíblia diz que quando o Espírito que estava sobre Moisés foi repartido, 68 homens estavam no centro da congregação de Israel, estavam no arraial, trabalhando, estavam conversando, e de repente os 68, cheios do Espírito Santo, começaram a profetizar, começaram a fazer coreografias espirituais. A nação viu que aqueles homens estavam cheios do Espírito Santo, mas eram 70 que estavam aqui, 68 estavam ali dentro. A Bíblia diz que haviam 2 moços, e só esses 2 a Bíblia dá nome: Eudade e Medade. Eudade e Medade estavam fora do arraial, e como estavam fora do arraial, o Espírito do Senhor foi sobre eles lá. Porque quando o Espírito Santo vai, ele vai sobre todos que têm a chamada, não importa onde a pessoa está. O Espírito Santo desceu sobre os 2 no meio da rua, longe do arraial, e justo na hora que eles ficaram cheios e começaram a profetizar, passou um crente enxerido, que não tem aqui em Jacareí, só tinha em Israel e tem lá na igreja que eu sou pastor. Pense num crente que tem a língua do tamanho das gravatas dos pastores de antigamente, de um crente que está na igreja desde a época de Noé, ou melhor, não é tão velho, mas pisou no barro que sobrou na terra do dilúvio. Um crente que depois de muito tempo na igreja, ele acha que conhece tudo sobre Deus. E ao achar que conhece tudo sobre Deus, ele acha que Deus levantou ele para ser juiz de causas espirituais. E ele é tão sábio no conhecimento do Senhor que ele diz: aquilo ali é de Deus, aquilo ali não é não. Aquilo ali é meninice pura, aquilo ali é revelação profunda. Um crente desse cruzou o caminho dos 2, e quando viu os 2 pulando, gritando e profetizando, saiu correndo para entregar os 2.
foi lá na tenda de Moisés. Quando chegou na tenda de Moisés, Josué parou na frente, sacou a espada e disse: o que é que você quer? Ó Josué, não é por nada não é que eu seja fofoqueiro, mas tem dois moços lá fora do arraial e os dois estão lá profetizando. Ó, como não é fofoqueiro. Qual é o nome dos dois? Eldade e Medade. Já sabia o nome dos dois. Josué entrou dentro da tenda e disse: Moisés, está acontecendo um problema em Israel. O que foi, Josué? Tem dois moços pulando fora do arraial. Me falaram que tem 68 criaturas pulando aqui no meio do povo. Está todo mundo falando que está falando em nome do Senhor. O que é que você quer que eu faça? Quer que eu pegue a espada? Eu imagino Moisés dizendo: calma aí, deixa eu ver aqui. Você sabe o nome de alguém? Eu sei dos dois lá fora, porque o enxerido aqui me contou: Eldade e Medade. Moisés pega a lista e diz: estão na lista. Aí ele diz: Josué, oxalá não só os dois lá fora, oxalá não só os 68 aqui dentro, oxalá que todo Israel fosse cheio do Espírito do Senhor Deus. O Espírito Santo era dado sob medida. Agora escute, por quê? Porque o Espírito que estava sobre Adão foi machucado, foi ferido. Adão conseguiu entristecer o Espírito Santo, ao ponto de Deus falar para Noé: o meu Espírito não ficará mais na terra. Então Deus levou o Espírito Santo para o céu de volta. E agora Jesus intercedendo, Deus transforma o mundo nesse laboratório para ver se os homens ainda podem receber ou não a presença do Espírito Santo. Estava indo tudo muito bem, até que um dia a nação de Israel, depois de cometer muitos pecados, e Deus fechou o céu sobre eles, e veio a pior de todas as secas sobre Israel, ao ponto de, nesse tempo, as pessoas que tinham bebês recém-nascidos, levaram o bebê recém-nascido e deitaram ele no chão quente, para ver se o choro do bebê tocasse o coração de Deus. Pegaram as pessoas recém-casadas, saíram dos casamentos, ao invés de ir para a lua de mel, iam por meio da rua rasgar as roupas, chorar, para ver se Deus voltava a ouvi-los. Os velhos foram arrancados de suas camas e raparam as suas cabeças e jogaram cinzas, para ver se Deus os ouvia. A Bíblia diz que nesse período, os agricultores que tinham lá ainda uma vaquinha ou um boizinho que estava lá cadavérico, trouxessem as suas ovelhas e os seus bois e as vacas, para ver se o mugido das vacas e o balido das ovelhas tocasse o coração de Deus, porque Deus estava furioso. E quando toda a nação estava na rua chorando, Deus sentiu o perfume do arrependimento. E quando Deus sentiu o perfume do arrependimento, Deus olhou no meio daquela terra e disse: tem alguém, será que eu posso usar aqui? E Deus achou um menino. Não era um homem formado, era um garoto de 17 anos. E Deus falou para esse garoto: vai para o centro da praça, sobe em um elevado, porque eu vou te usar para profetizar. O menino foi. As pessoas estão ajoelhadas, estão se jogadas no meio da cidade. O menino sobe um elevado, põe as duas mãos ao redor da boca e diz: pode começar, Senhor. O Espírito Santo vem sobre o menino e o menino diz assim: assim diz o Senhor, há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Naquele dia, diz o Senhor, aqueles que estão perto receberão, os que estão longe receberão também. O Espírito virá sobre os servos e sobre as servas. O sol se converterá em sangue, a lua, o sol se apagará, a lua se converterá em sangue, e o poderoso e grandioso dia do Senhor chegará sobre Israel. Nome do profeta: Joel. Eu imagino esse menino botando a mão na boca e dizendo: profetizei uma heresia, porque o Espírito era dado somente para pessoas especiais, reis, sacerdotes e profetas. E agora vem Deus e diz: não, vai chegar um dia que eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Isso foi 835 anos antes de Jesus Cristo nascer. Foi passando o tempo, passaram-se 435 anos. Deus ficou tão furioso com a raça humana que Ele abandonou a gente de novo. Deus voltou para o céu. No livro de Malaquias, Deus termina uma aliança.
Deus volta para o céu e diz: o homem não merece a minha presença. Não há o que eu faça por ele que ele possa me retribuir em amor. Eu levantei Israel para ser o meu povo. Israel se prostituiu, Israel adulterou. Eu levantei homens e dei a eles o meu espírito, e nem o meu espírito fez com que esses homens fossem santos. Meu espírito veio sobre Davi, e Davi, mesmo cheio do Espírito Santo, adultera e manda matar o marido da mulher. O Espírito vem sobre Sansão, e Sansão termina preso no templo de Dagon, porque contou os seus segredos para Dalila. Deus enche Abraão do Espírito Santo, e Abraão conta uma mentira que quase destrói o Egito todo. Deus enche Moisés do Espírito Santo, e Moisés começa o ministério dele, matando um homem, enterrando na areia. Deus levanta Salomão, porque há quem diga que um homem sábio não erra o caminho, e Salomão morre aprisionado aos ídolos, as suas mais de 700 mulheres, fora as 300 concubinas. Todos os que Deus levantou no Velho Testamento, o diabo derrubou. Por isso há um grito na Bíblia: todos pecaram e destituídos estão. Não é da graça, destituídos estão da glória. Vou falar de novo: não é da graça. Todos pecaram e destituídos estão da glória, da manifestação do Espírito. Porque é o Espírito que traz a glória, é o Espírito que abre a porta, o portal da glória sobre a igreja. Deus voltou para o céu, sentou no seu trono, olhou para baixo e disse: a raça humana não presta. E Deus deu um grito reverberado por um profeta, profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8. Olha Deus falando na boca de Isaías: e agora, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Por que esse grito, pastor? Porque Deus veio e o homem não aceitou o próprio Deus. Deus retorna para o céu e grita: se eu fui e eles não me aceitaram, e agora? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E parece que o anjo lá no livro do Apocalipse escutou e gritou: ninguém na terra, nem debaixo dela, nem em cima dela foi encontrado digno. Estava tudo acabado, até que à direita de Deus Pai se levanta um ancião de dias, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E é Ele quem vai dizer a Deus Pai: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu imagino, pastor Fábio, Deus olhando para Deus Filho, Deus Pai olhando para Deus Filho e falando: o que você pode fazer lá que eu não tenha feito? Nós somos um. Não sou maior do que você, filho, você não é maior do que eu. Nós somos um. Eu fui e eles me rejeitaram. O Espírito esteve entre eles e eles o rejeitaram. O que você pode fazer de diferente? E eu imagino Jesus dizendo: Pai, nós criamos uma raça, a nossa imagem, a nossa semelhança. E daí que se o homem é a imagem e semelhança nossa, o homem não é uma criatura normal. O homem é algo diferente. E até para falar esse algo diferente, um pregador como eu pensa 10 vezes para falar. Vou tentar explicar. É impossível uma espécie gerar uma outra espécie, a não ser a mesma espécie. Cachorro gera cachorro, gato gera, girafa gera, leão gera. Por quê? Porque a espécie está determinada. Cada espécie gera a sua espécie. Amém? Filho de cachorro, cachorrinho. Filho de peixe, filho de pássaro, filho de girafa e filho de Deus. Vai. Nem falar a gente consegue. A nossa mente é tão travada que nós não temos coragem de admitir o que somos. Se a cada espécie gera um ser da sua espécie, se eu sou filho de Deus, há em mim os atributos dele.
há em mim a autoridade dele. O homem é tão filho de Deus, é tão filho de Deus, que Deus criou para ele um reino. No princípio só haviam dois reinos: o reino de Deus e o reino dos homens. O diabo nunca teve reino. Deus teve que fabricar o inferno às pressas, e o ser humano vai para lá porque é um perfeito idiota. O inferno não foi feito para o homem. Mateus 25, o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Só há dois reinos, o do Pai e o nosso. O que é o homem? O homem é um ser fora do normal. E o diabo não quer que você descubra quem você é. O diabo quer que você continue olhando para o chão, olhando para o espelho e sentindo pena, porque você é carregado de traumas, de palavras negativas, de palavras perversas, de pessoas que te destruíram por dentro. E por você não ter força suficiente para se intitular o que você é de verdade, você vive uma vida de subserviência. Quando Deus criou Adão, Deus não falou para ele: ó, se você quiser, fique com a terra. Deus disse: sujeite a terra e domine a terra. Só pode dominar quem tem autoridade, quem tem poder. Eu vou falar de novo: só pode dominar quem tem autoridade e quem tem poder. A palavra filho de Deus em hebraico é Elohim. Elohim. O que é Elohim? Filhos de Deus. A palavra Elohim é aplicada para dois tipos de criaturas na Bíblia hebraica: para os anjos e para os homens. E o que significa a palavra Elohim? Significa deuses com D minúsculo. Que isso fique aqui registrado. Deus com D maiúsculo, só existe um, e Ele está aqui nessa noite. Deuses com D minúsculo. Deuses com D minúsculo são filhos de Deus. Deuses com D minúsculo não podem ser adorados, não podem receber sacrifícios, porém eles têm autoridade. São juízes, são julgadores, são homens, seres humanos que têm visão de longo alcance. É isso que é ser humano. Então Jesus fala: nós criamos um ser diferente de nós não conseguimos controlar o homem. E o que você quer fazer, meu filho? Eu quero entender o homem. Mas só tem um jeito de entender o homem. Qual é o jeito, meu filho? É eu descer lá e ser um deles. Mas por que você quer descer lá? Pai, nós criamos coisas que faz o homem olhar para o céu e falar que a gente não existe. Quer ver um exemplo? Está vendo aquele menino lá? Olha lá no continente africano agora. O senhor está vendo? Ele só tem pele, barriga e ossos. É doente, está passando fome. Olha o que o pai dele diz: Deus não existe. Aí chega alguém perto do pai dele e diz assim: esse rato é um Deus e ele pode trazer milagres sobre a sua terra. Aí o pai dele, meu pai, está adorando um rato. Por quê? Ora, porque eu criei a fome. A fome é um dispositivo que limita a vida do ser humano. Pai, tecnicamente é tudo isso aí, mas o que é a fome? Como assim, meu filho? Nós criamos, mas nunca experimentamos. Não dá para saber se um homem que tem fome, de fato, continua te adorando. Aquela menina com sede, o que é a sede? Aquele homem com dores, ele está com dor porque tem câncer. O que é o câncer, pai? É uma doença. Eu sei, pai, tecnicamente, mas o que é que ele está sentindo? Está sentindo dores. O que é dor, meu pai? Porque não há dor no espírito, só há dor na carne. Nós nunca sentimos dor. Eles murmuram porque sentem dor. Só tem um jeito de entender eles, meu pai. E qual é, meu filho? É eu descer lá, como eles são, e eu experimentar a vida deles. E aí eu vou poder voltar aqui e falar para o senhor: não dá para vir para cá sendo homem, ou dá para ser homem lá embaixo e vir morar aqui no céu. E aí acontece o maior de todos os milagres, os milagres da encarnação. Paulo sintetizou isso em uma pregação teológica. Ele diz: ele, mesmo sendo Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquila sua forma divina e desce entre nós e se faz carne. E quando ele recebe a carne, ele recebe a nossa vida. Ei, ele veio aqui viver a nossa vida.
para que um dia nós pudéssemos ir para lá viver a vida dele. Não, vou falar de novo para ver se você acorda. Ele veio aqui viver a nossa vida, para que depois nós saíssemos daqui e fôssemos lá viver a vida dele. Ele veio aqui, passou fome, passou sede, foi humilhado, foi espancado, sentiu dor, sentiu a dor do abandono. Olha ele na cruz. Na cruz é o topo da humanidade dele. Ele olha para o céu em desespero, porque a carne dele está sofrendo com dores. E quando ele vê o céu aberto, ele vai pedir ajuda, e Deus vira as costas. E ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está dizendo: vai ter dia para você, ser humano, que o céu vai estar fechado. Aí Jesus olha para frente. No meio do povo ele viu as pessoas que ele alimentou com pão, com peixe, as pessoas que ele curou. Não duvido que Lázaro, o ressuscitado, estava lá no meio. Nenhum deles foi até a cruz para ajudá-lo. E Jesus está mostrando o que é ser homem. Vai ter dia que as pessoas que você ajudou vão virar as costas para você também. E como não há milagre para cima nem para frente, o derrotado abaixa a cabeça. E quando ele abaixa a cabeça, olha ele ensinando para nós que a vida, lá no pé da cruz, está a mãe dele e o melhor amigo. Ele está morrendo e está dizendo para nós: você só tem sua família, por isso valorize ela. Você só tem um melhor amigo. O melhor amigo não é aquele que está com você quando você tem roupa bonita, é aquele que vai com você quando você está na cruz. Porque a cruz é produto de uma calúnia. E a maioria das pessoas, quando sentem que alguém está em desgraça, se afastam dela. Ali está Jesus. Ele foi ao ápice da sua humanidade ali na cruz. Ele poderia ter saído daquele ambiente e destruído toda a terra, mas ele foi até o fim. E quando ele chegou no fim, a morte perambulou aquele lugar, e a morte não conseguia matar ele. A morte tinha até então um instrumento chamado de foice, que nós chamamos de foice. Na verdade, a Bíblia chama de aguilhão. Era assim que o mundo antigo entendia a morte. O aguilhão era uma foice que vinha e cortava o cordão de prata que sustenta o homem nesse mundo. A morte olhou para Jesus e viu Jesus assim. Só que dentro de Jesus estava o Cristo. E o Cristo é Deus. Homem inclina a cabeça, Deus não abaixa a cabeça para ninguém. Jesus estava assim, mas o Cristo dentro dele estava assim. A morte foi para cima dele e disse: vou matar. Eu imagino o Cristo dizendo: cai dentro. O salário do pecado é a morte. Eu não pequei, não posso morrer. A morte não conseguiu matar Jesus. Se algum dia na universidade o seu professor de filosofia fizer você ler um livro de Nietzsche, Deus está morto, e ele começar a falar para você sobre o iluminismo, quando os cientistas se levantaram contra a igreja e disse: Deus está morto, vamos só pela razão, diga para eles: só se o seu Deus está morto, porque o meu Deus nunca morreu. Não, pastor, mas Jesus morreu. O homem Jesus morreu. O Deus, o Cristo, não morreu jamais. A morte não levou ele. Ele escolheu a hora de ir. Ele acertou as contas, falou: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. João, cuida da minha mãe porque agora ela é a sua mãe. Agora que eu acertei todas as contas, Pai, nas suas mãos. Está ouvindo, morte? Não é você que me arrasta. Nas suas mãos, está ouvindo, Satanás? Não é você que me arrasta. Nas suas mãos eu entrego. Ninguém toma, ninguém tira, ninguém me mata. Eu resolvo sair daqui, porque se eu não sair daqui, eu vou ficar vivo aqui até a eternidade. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se quem peca tem que morrer, quem não peca tem que viver. Jesus nunca pecou, ele teria que viver para sempre. Então ele troca de lugar conosco. Ele diz: Pai, é possível ser homem aqui e viver uma vida santa, eu provei, então eu troco de lugar com eles. Se eles merecem a morte, eu mereço a vida. Eu vou morrer para que todos eles tenham vida, e tenham vida em abundância. Nas suas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isto, ele expirou. 3 dias de terror na terra, mas foram só 3 dias. É domingo de manhã.
Tem um grupo de mulheres se aproximando da tumba. A pedra está rolada. 2 homens de branco se antecipam e dizem a elas: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. As mulheres saem contando a história e começam as aparições de Jesus. E eu termino como comecei. 40 dias ele aparece a essas pessoas. 40 dias aparecendo para elas. Marca o seu encontro com eles e diz para eles: está quase tudo pronto. Vocês não podem enfrentar o mundo do jeito que vocês estão. Vocês já estão vestidos, mas vocês precisam ser revestidos. Quando Jesus chegou aqui, ele disse: eis que eu trago sobre a terra o reino de Deus. O reino de Deus está entre vós. Quando ele saiu, ele disse aos discípulos: o reino de Deus está em vós. Por quê? Porque o Espírito Santo estava sobre ele. João 20, 22, Jesus ressuscitado chamou os discípulos e fez assim: recebei o Espírito Santo. E tendo dito isto, assoprou sobre eles. Eles já tinham o Espírito Santo aqui dentro. Agora Jesus diz: fiquem em Jerusalém, porque o que vocês têm não é o suficiente. Vocês já estão vestidos, agora vocês têm que ser revestidos. E aí acontece o texto que eu li: e estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um barulho forte e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. Foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém até aqui? Volte comigo em Jesus na cruz. A Bíblia diz que quando ele disse: consumado está, nas suas mãos eu entrego o meu espírito, tendo dito isto, ele expirou. A Bíblia diz que na hora em que Jesus morreu, houve um terremoto em Jerusalém. O terremoto rachou o templo no meio. E a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado. E a Bíblia fala de onde para onde? De baixo para cima, sim ou não? Da esquerda para a direita, sim ou não? Da direita para a esquerda, sim ou não? A Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado como? De alto a baixo. Foi rasgado como, igreja? Você sabe por quê? Aquele véu pesava 1 tonelada, de véu não tinha nada. Precisava de uma junta de bois, 12 bois para arrastar aquilo no meio do deserto. Era a maneira de Deus dizer: ninguém pode chegar na minha presença para falar comigo, a não ser um ungido, que era o sumo sacerdote. Quando Jesus morre na cruz, Deus olha para a raça humana e diz: vou dar para vocês uma chance. Eu vou rasgar o véu, porque agora vocês não precisam de secretário para falar comigo. Vocês podem falar comigo de novo. Eu vou ouvir vocês. Calma, calma, que ainda não terminei. Vocês vão voltar a falar comigo. Aí Jesus fala assim para eles: olha, vocês agora vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. E o que eles recebem? O Espírito Santo. E o Espírito Santo vem sobre eles e dá para eles que presente? Línguas. Que línguas? As línguas repartidas como que de fogo. As línguas que o homem perdeu no Éden. O Pentecoste é uma devolução de parte da autoridade que Adão tinha no Éden. É claro que os crentes que não falam em línguas, mas são convertidos, vão para o céu. Mas aqueles que falam em línguas têm um upgrade. Aqueles crentes que são batizados com o Espírito Santo, eles têm uma linha de contato direto. É como se eles falassem num telefone especial. É como se Deus tivesse 2 telefones. Quando você ora em português, chega lá a ligação também. Mas quando você ora em línguas, esse telefone toca dentro do ouvido de Deus. Paulo sintetizou explicando: quem fala em línguas não fala a homens. Quem fala em línguas fala a Deus, porque fala em mistérios. Quem fala em línguas, a sua mente fica confusa, porque a sua mente não entende nada, mas o seu espírito, ele ora bem. E aí vem o velho ensinamento errado que a gente tinha. Eu era menino na igreja, quando alguém ia cantar, a irmã pegava o microfone, a irmã dizia: enquanto eu louvo o Senhor com louvor, eu peço que a igreja fique orando em espírito. Aí a igreja inteira fazia assim.
Quem lembra disso? Isso não é orar em espírito, isso é orar em silêncio. Orar em espírito é orar no idioma do espírito, é orar na língua que Adão usava para falar com Deus. As línguas repartidas como que de fogo, aquelas que pousaram lá e não ficou lá atrás, elas existem até os dias de hoje. É claro que se você vasculhar a internet, comer lixo de internet, você vai ver alguns teólogos ou pseudo-teólogos dizer que esse movimento terminou lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2. São mentirosos. 8 anos depois do dia de Pentecoste, Pedro e João sobem em Samaria, porque Filipe tinha passado por lá, gente se converteu. A Bíblia diz que Pedro e João em Samaria, na medida em que oravam, o Espírito Santo caía sobre os samaritanos e eles falavam em outras línguas. 10 anos depois, na cidade de Cesareia Marítima, Pedro entra na casa de Cornélio, um pagão. O pagão está cheio com a sua família pagã, os seus amigos são pagãos, os seus empregados são pagãos. Pedro não levou torcida organizada, Pedro foi sozinho. E é Pedro que diz: e enquanto eu pregava para Cornélio e a sua casa, caiu sobre eles o Espírito Santo, e todos falaram em línguas estranhas. 20 anos depois do Pentecoste, Atos 19, Paulo entra na cidade de Éfeso, encontra 12 homens e pergunta para eles: conhecem o Espírito Santo? E eles: nós nunca nem ouvimos falar que existe tal Espírito. Querem receber? Nós queremos. E a Bíblia diz: e Paulo, impondo a mão sobre eles, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. 2000 anos depois, aqui no Brasil, 1906, uma irmãzinha chamada Celina de Albuquerque está lá em Belém do Pará. Saiu de um culto onde um batista pregou, e pregou uma coisa tão esquisita que ele apanhou no culto. Era um batista que falava sueco. Ele estudou a língua portuguesa e quando ele achou que sabia falar, pediu oportunidade na igreja, e a igreja deixou ele falar. E ele disse: eu quero falar para os irmãos que eu vim aqui falar que eu recebi a Espírito Santo, e eu falo assim, pá, pá, pá. E começou a falar em línguas. Os irmãos batistas expulsaram ele de lá, junto com um amigo dele, Daniel Berg Gunarving. Os dois entraram no meio da mata para se cuidar, com medo de serem linchados. Uma irmã que estava no culto, chamava Celina de Albuquerque, ela saiu dali e foi para Tapera, onde ela morava. Uma casinha, uma palafita feita em cima da água. A velha não conseguia dormir. Ela dobrou o joelho no chão de madeira e disse: Deus, se é verdade que aqueles homens falaram, eu quero receber, eu quero. Ela começou a orar à meia-noite, 4 horas da manhã. Estou com o corpo todo arrepiado. 4 horas da manhã, a irmã Celina diz que ela escutou um barulho. Ela olhou para o céu, o teto saiu e começou a descer bolas de fogo dentro da casa dela. E a primeira brasileira foi batizada com o Espírito Santo. Passou-se 100 anos. Nós falamos que nós somos 30% da nação brasileira. Desses 30% de brasileiros, pelo menos 80% são pentecostais. 80% de homens e mulheres que dizem que acreditam no Espírito Santo e que falam na língua dos anjos. E eu queria saber se alguém que faz parte desse grupo está aqui dentro nessa noite. Então levante a mão direita para o céu, por favor. Faça um carinho nas costas do seu irmão e diga: vai doer só um pouquinho. Olhe para mim, você que veio para a conferência do Espírito Santo. Se tudo que eu preguei é verdade, onde estão as manifestações do Espírito Santo? Se tudo que eu preguei é verdade, onde estão os 9 dons do Espírito Santo? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Onde está o dom de variedade de línguas estranhas? Não estou falando de batismo com o Espírito Santo. As línguas do batismo com o Espírito Santo são um sinal. Eu estou falando do dom de variedade de línguas estranhas. Você já viu isso se manifestar em algum culto? Alguém levanta falando em línguas, porque a Bíblia diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Mas tem uns que levantam falando em línguas que a igreja inteira sente. A igreja quieta, ali já não é mais língua de batismo, ali é manifestação de variedade de línguas. Quando isso acontece, Deus levanta alguém para interpretar a língua no meio do culto. Eu falo isso para as minhas filhas, elas falam assim: pai, já aconteceu isso? Esta geração nunca viu isso. Onde estão os dons de curar os enfermos? Será que é só o irmão Valdemiro que tem esse dom? Só o Agenor Duque? Será que é só o pastor Benny Hinn? Será que é só Oral Roberts lá da América? Será que só meia dúzia de seres humanos nesse mundo tem esse dom? Onde está o dom de discernir espíritos? Eu acho que esse não deveria nunca faltar em uma igreja, porque aí ninguém iria enganar a noiva.
Os crentes iam olhar para o pregador, por mais que ele falasse bonito, ia dizer: está em pecado. Iam ver o cantor, a cantora cantar bonito, chorar, levantar a mão, mas está com uma vida torta e quebrada. Nós não temos mais o dom de discernir espíritos. E aí, os cultos nossos são pesados. A gente só gosta da área da música. Pode perguntar para os seus filhos qual é o melhor momento do culto. É quando a gente está cantando, porque a música mexe com os pés, mexe com os braços, a gente pula, grita, a gente tem até uma emoção. Ah, pastor, mas é a única hora que eu choro. A senhora não chora só escutando os louvores aqui, a senhora chora escutando Zezé de Camargo e Luciano em casa. A moça chora escutando Gustavo Lima. Mas agora eu sou homem de família. Você chora em casa assistindo o filme do Titanic, quando Leonardo DiCaprio vai afundando, aquela boquinha azul. Rose. Até hoje eu nunca entendi por que ele não subiu em cima da madeira com a Rose. Cabe 3 naquela madeira. Ele botou ela deitada e disse: estou indo, Rose. A senhora chora lá. Eu não estou falando de lágrimas de emoção, porque emoção é só alma. Eu quero saber se o seu espírito está edificado. Eu quero saber se o Espírito Santo consegue pousar em cima de você. Lembra como ele veio sobre Jesus em forma corpórea de uma? Não ouvi de uma? Não é de uma águia? Mas a igreja gosta tanto de águia. Tem anel de águia, tem toda sala de pastor tem uma águia lá, uma imagem de uma águia. Tem um livro Crente Águia, tem a mensagem sobre a águia. Tem o crente águia, tem o pastor águia, tem o cantor águia. Eu nunca falar: ó, aquele pastor é um pastor pomba. A coisa é tão séria que o diabo arrastou esse nome para o centro de feitiçaria. E lá eles recebem uma pomba que gira. Nós perdemos a comunhão com o Espírito Santo. Nós não entendemos mais o que ele é. Para muitos crentes, o Espírito Santo é um elemento. A gente lembra dele quando fala de fogo, de azeite, de vento, de água. Ele não é nada disso, gente. Embora esses elementos tenham sua função, e ele, o Espírito Santo, pode fazer a mesma função. A água limpa, ele limpa. O fogo purifica, o Espírito Santo também purifica. O vento esparrama, o Espírito Santo também esparrama. O óleo unge, separa, consagra. O Espírito Santo também unge, separa e consagra. Mas ele não é nada disso. O Espírito Santo não é uma coisa, ele é alguém. Vou falar de novo. Ele não é um arrepio na coluna. Ele não é uma emoção barata onde suas lágrimas caem quando você sai por aquela porta, volta para uma vida porca de novo. Ele é santo. Adão perdeu ele, os homens do Velho Testamento perderam ele. Jesus veio e abriu oportunidade para ele descer. No início ele mandava na igreja, a igreja tinha comunhão com ele. Não se separava ninguém para o ministério se não ouvisse a voz do Espírito Santo. Apartai para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Ananias e Safira mentiram para quem mesmo? Não foi para Jesus? Pedro falou: Ananias, por que mentistes a Deus Pai, a convenção, a igreja? Pedro disse: porque mentistes ao Espírito Santo. Jesus passando por aqui disse assim: olha, se pecar contra mim terão perdão, viu? Se pecar contra o meu Pai terão perdão também. Mas se pecar contra o Espírito Santo, não terão perdão nem hoje, nem nunca mais. Por que essa proteção toda? Por que é que você acha que levou 10 dias para o Espírito Santo descer? Será que o céu era tão longe assim? Jesus saiu lá em Atos capítulo 1, levou 10 dias para chegar no céu. Será que é isso? Não. Jesus saiu da terra e apareceu no céu. Entrou no palácio. Deus apontou para ele um trono e disse: todo o poder te foi dado no céu e na terra. O trono é seu, meu filho. E o filho disse: pai, só vou sentar depois que eu cumprir uma promessa. Na verdade a promessa é sua, mas eu tive coragem de falar que o Senhor vai mandar agora. Que promessa? O Senhor falou que toda a carne ia receber o Espírito Santo. E Deus Pai, com a sua argumentação: o homem não presta, o homem é porco, o homem é isso, vão ferir ele. Ele fala: pai, eu falei para os meus discípulos que eu vinha, mas um outro desceria no meu lugar. Eu falei: não ficarão órfãos.
vamos julgar todos por um. Se o Espírito Santo descer, olha lá embaixo, está vendo aqueles quase 120 orando ali? Aquele barbudinho ali é Pedro. Ele me negou, Pai, 3 vezes, porque ele não tem o Espírito Santo. Pai, olhe para o futuro e veja ele cheio do Espírito Santo. Eu imagino Deus Pai mexendo no relógio, o futuro acontecendo, e Pedro pregando, e 3.000 almas se convertendo, e o Pai dizendo: com o Espírito Santo funciona. E aí Deus Pai falou: então tá bom, o Espírito Santo vai descer. E ele veio, e ele ficou com a igreja um bom tempo, e hoje ele tem dificuldade de se manifestar, porque nós não somos mais santos. A pombinha é a única ave que não tem fel no estômago. As aves de rapina, águia, urubu, todos eles têm fel, que é para dissolver a carne podre que eles comem, ossos ou as vísceras de animais. A pombinha não tem fel no estômago porque ela não mata. Você nunca vai ver uma pombinha ciscar a carniça. A resposta pela qual nós buscamos, porque o Espírito Santo não opera mais como antes, é o nosso estilo de vida. Não há pureza em nós. Atravessamos aquela porta e entramos aqui dentro como pedintes de esmola. Somos atraídos pela propaganda, queremos um menu importado. Tem crente que antes de sair domingo para casa, ele pega todos os Facebooks das igrejas da cidade, vamos ver qual que é melhor. Não, essa comida aqui eu não gosto, essa aqui, mas eu vou naquela ali. Eu vou à igreja porque eu preciso de paz, eu preciso ter minha alma. Você vem em busca de autoajuda. Eu falei isso aqui da última vez, vou repetir. Aqui não é lugar de autoajuda, aqui é lugar de ajuda do alto. E a ajuda que vem do alto é o Espírito Santo. Nosso culto não é mais cristocêntrico. Jesus não é mais o centro do nosso culto. Tudo gira em torno do homem. São os nossos problemas que são expostos, são os nossos problemas que têm que ser tratados. Os louvores que temos, ou são louvores de super poder, ou são louvores de vingança. Vou colocar o inimigo debaixo dos seus, vou matar. Eu não entendo isso. O Espírito Santo, a quem essa conferência é dada o nome, ele está aqui nessa noite. Você atravessou aquela porta, passou, nem percebeu, ele estava ali te olhando. Ele disse: quem sabe é hoje, quem sabe ela volta, quem sabe ele volta, quem sabe ele refaz o altar dele, ela refaz o altar dela. Quem sabe depois desta noite, alguns crentes aqui de Jacareí vão voltar a operar com sinais, prodígios e maravilhas. Capítulo 13 da carta de Paulo aos Coríntios, versículo 8. Havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, serão extintas. No primeiro versículo, Paulo fala sobre o amor. O amor nunca falha. E aí Paulo começa a falar o que pode acontecer com uma igreja que perde o amor. Mas amor a quem? O capítulo 12, ele está falando dos dons do Espírito Santo. O capítulo 13 é a continuação do capítulo 12. Ele fala: a um pelo mesmo Espírito é dado esse dom, esse dom, esse dom, esse dom. Ele vem falando, aí ele fala: tudo por amor, porque o amor nunca falha. Mas se pararem de amar Ele, as profecias vão sumir, as línguas serão extintas. A situação está tão crítica que até o batismo com o Espírito Santo mudou, pastor Fábio. Eu estava num culto esse dia, um dia desse, veio um rapaz no fim do culto e falou: ô pastor, o senhor é muito bravo, pega leve, cara. E eu falei: por que, cara? Pô, o senhor fica falando de chiclete no culto, cara. Jesus me batizou mascando chiclete, cara. Eu falei: como é que é? Fui batizado com o Espírito Santo mascando chiclete. Se o Espírito Santo não fez acepção de mim, por que o senhor tem que ficar mandando eu jogar o chiclete fora? Eu falei: você vai vir no culto amanhã? Ele disse: vou. Você pode sentar aqui perto de mim? Eu falei: para quê? Porque eu quero orar pela sua vida, para Deus te usar, porque você tem um dom diferente de todo mundo que eu já vi. Pô, cara, amanhã eu estou aqui. E não é que ele veio, sentou bem na minha frente. Eu peguei o microfone, comecei a pregar. Falei: vou fazer o teste. Eu só tenho uma palavra: pimenta, curta e quente. Quando a igreja vibrou, ele ficou em pé e começou a falar em línguas. Disse: agora, quero escutar.
fui perto dele para escutar a língua estranha dele. A língua dele era assim, ó: glu, 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 glu. Eu botei a mão na cabeça dele e disse: espírito do peru, eu te repreendo agora. É sério. Tem alguma coisa muito errada acontecendo conosco. Não é ser saudosista, mas que me dá saudade daquele cultinho lá no meio do mato. Só o pandeiro e a sanfona, e o presbítero que só tinha 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante, cantando: foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Caiu uma glória sobre nós, mas era tanto poder que o pastor tinha até um sininho para chacoalhar, para a gente quietar. Acontecia batismo com o Espírito Santo a todo momento. Pessoas caíam endemoniadas no culto. Gente, não cai mais ninguém endemoniado nos cultos nossos. Graças a Deus, pastor. Um dia eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Um amigo meu que teve há pouco tempo atrás uma manifestação de exorcismo na igreja dele disse: Marco, caiu um demônio lá. Quando eu olhei para ele, perguntei o nome. Ele já era um demônio, já tinha frequentado a igreja algum tempo atrás. Aí eu perguntei para ele: você sumiu? Onde você está? Disse: estou na Universal. E levei todos os meus amigos para lá. E falei: mas por que você vai lá? Porque lá eles deixam a gente falar no microfone e passa a gente na televisão. Aí alguém fala: não, pastor, não cai mais ninguém demoniado no culto, porque a igreja está muito santa, em oração profunda. Oh meu Deus, ai Jesus, será que é isso mesmo? Por que as pessoas tinham uma manifestação de demônios dentro delas num culto? Você sabe? O demônio não entrou nela naquela hora, ele já estava alojado nela. Só que ela entrou num ambiente que daqui a pouco o ambiente vai ficando indigesto para ele. Começou a acontecer coisas no culto que foi deixando o demônio ouriçado, e ele em protesto grita, e aí alguém vai e expulsa. Como faz para o diabo protestar, pastor? Simples. Entrava uma pessoa visitando a igreja, sentava no banco aqui, aí sentava um crente daqui, sentava outro crente daqui, crente na frente e crente atrás. Esses crentes não iam para cinema, esses crentes não iam para o shopping, esses crentes não jogavam bola, esses crentes não jogavam no bicho, esses crentes não faziam fezinha na loto, esses crentes eram diferentes. Esses crentes só iam para a igreja. Era igreja, casa e o seu trabalho. E era perseguido em casa, no trabalho. O único lugar que tinha de fé era a igreja. Então eles jejuavam e oravam. Aí entrava e sentava uma pessoa em jejum aqui, entrava e sentava uma irmã que passou a noite inteira orando aqui. Aqui atrás tinha um profeta, aqui na frente. Esse povo, quando começa a dar glória a Deus e adorar, o diabo não aguenta. Ele grita em protesto e se manifesta para ser expulso. Os demônios estão congregando conosco e estão gostando, porque o relativismo bateu a nossa porta. E para o crente moderno tudo é relativo. Pastor, pega leve, senão vou embora daqui. Calma, senão o pastor nunca mais deixa eu vir aqui. Deixa só, eu não vim aqui falar de doutrina para você não. Eu vim falar de uma coisa mais séria, eu vim falar de vergonha na cara. Vergonha aqui, ó, você é crente. Seu nome está escrito no livro da vida. Você não pode sair daqui, garoto, pegar a sua namorada e parar no primeiro motel que você vê. O senhor não pode continuar levando essa vida com 2, 3 amantes. A senhora não pode ficar, querida garota, com seu celular mandando nudes para as pessoas. Você não pode ficar dentro do banheiro 2 horas com seu celular, sabe Deus vendo que tipo de página. Aí depois vem para a igreja e fica aí assistindo o pregador com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Aí o culto é festa, mas a pessoa não faz barulho e diz: eu não faço barulho porque eu não estou sentindo. É claro que não está sentindo, está morto. Já viu o defunto sentir alguma coisa? Agora quem está vivo sente. O Espírito Santo está sobre nós, ele está voando, está procurando lugar para pousar. Permita ele pousar sobre a sua vida. Eu creio, pastor Fábio, que nós vamos viver para ver o maior avivamento que o mundo já viu.
estava com o presidente Bolsonaro há poucos dias atrás e assisti a entrevista dele com uma mulher que veio da OMC. E eu vi a mulher falar para ele: de cada 5 pratos que são servidos no mundo, 1 sai do Brasil. Alimento para o mundo inteiro, de cada 5 pratos, 1 sai do Brasil. O Brasil é celeiro de alimento para o mundo. Vamos espiritualizar. O Brasil há de ser o maior celeiro de avivamento para o mundo. E eu estou pregando aqui para os homens e mulheres que Deus quer usar. Mas como é que Deus vai te usar se você passa o culto inteiro olhando para o pregador com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu num dia de enchente? Você tem a proposta de ser pentecostal, mas fica me ouvindo pregar com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Eu estou te olhando já tem umas 2 horas. Você está com a perninha cruzada, a mãozinha no queixo, olhando para cima e filosofando. To be or not to be, that's the question. Aqui não é um teatro onde você escolhe o aplaudir ou vaiar. Também não é um cinema onde você escolhe o que quer assistir. Aqui ainda é um quartel-general do Espírito Santo. Ainda é. Estou com o meu corpo todo arrepiado. Tem alguém batizado com o Espírito Santo aqui? Tem alguém que fala em línguas estranhas? Ah, como eu queria ouvir um coral de línguas estranhas agora. Eu vou terminar agora contando um testemunho para os irmãos. Há 20 anos atrás eu estava pregando nos Estados Unidos da América. Estava pregando no estado de Massachusetts. E era uma segunda-feira. E o pastor onde eu estava hospedado me disse: Pastor Marco, o maior pregador do mundo vai ministrar aqui num estado vizinho, estado de Connecticut. E eu falei: quem é ele? Benny Hinn. E eu disse: por que ele é o maior pregador do mundo? E ele disse: porque o que esse homem faz, ou o que Deus faz através dele, é algo fenomenal. Eu disse: então quero assistir ele. E nós conseguimos ir para o ginásio. Era um estádio, tinha lá umas 30, 40 mil pessoas. Conseguimos acesso à tribuna principal. A tribuna principal ficava à direita, atrás um grande coral e na frente o estádio. Todo mundo ansioso, cantando. Quando o pastor Benny Hinn chegou e entrou naquele lugar, eu, assembleiano, já quase tive um infarto, porque o cabelo dele era uma obra de arte. O cabelo dele vinha uma volta aqui e vinha, alguém já lembra dele dessa época? O cabelo dele vinha aqui, vinha até aqui. Eu falei: meu Deus, esse cabeludo, pensa que é Sansão. Aí o povo recebeu ele com aplausos. Aí, ao invés dele pregar, ele começou a reclamar que estava cansado. Não, Roberto, vou falar aqui e você me traduz aí. Ele olhou para o ginásio e disse assim: brothers and sisters, irmãos e irmãs, I'm so tired. eu estou tão cansado. I need some rest now. Eu preciso tanto descansar agora. Eu olhei para ele e falei: problema seu. Por que aceitou o convite? Igreja convida, o pregador não tem que vir falar que está cansado. Problema seu. Olha, eu murmurando ali dentro. Aí não bastasse isso, ele falou assim: irmãos, os irmãos permitem eu pregar sentado? Eu já me revirei na cadeira. Como assim pregar sentado? Botaram a cadeira e ele sentou. Pior, ele cruzou a perna. Quando ele cruzou a perna, eu quase tive um infarto no miocárdio. Porque assembleiano, quando eu fui consagrado ao presbitério, a primeira vez que eu sentei no púlpito e cruzei a perna, o pastor deu um tapa na minha perna, que a perna foi parar do outro lado. Até hoje, quando eu vou cruzar a perna, o trauma é tão grande que a perna vem sozinha para cá. Ele cruzou a perna, botou a mão assim. Eu falei: esse é o maior pregador do mundo? Eu falei: bom, pelo menos vou ouvir o que ele tem para falar. Peguei um papel, uma caneta, o irmão do lado interpretando. Pense numa pregação ruim, pior que a minha. Ele falando: Zaqueu, estava na árvore, Jesus entrou, falou: convém hoje eu pousar na sua casa. Aquelas histórias. E eu falei: meu Deus, eu perdi minha noite. Esse aí é o maior pregador do mundo. De repente, esse homem fez um barulho com a boca, chamou a atenção do ginásio inteiro, inclusive a minha. Ele parou de falar e fez assim: uau! Eu olhei para ele. Ele teve um streamilique. Já teve um streamilique? Aquele negócio que a mãe da gente falava: quando acontecer, fala, passa a morte que eu estou forte. Já aconteceu? Quem já teve esse experiência? Dá um arrepio. Ele estava lá assim, ele deu um streamilique, pastor Fábio. E ele falou de novo: uau! It's here. Ele está aqui.
Ele ficou em pé e disse: He's here. Ele está aqui. E começou a perguntar para o povo: Are you feeling? Está sentindo ele? And you? E você? Are you feeling? E você está sentindo? He's here. Ele está aqui. Holy Spirit, it's here. Espírito Santo está aqui. E todo mundo ficou olhando para ele com cara de paisagem. Eu, inclusive. Aí ele pediu para alguém que estava tocando o teclado tocar uma música. Ele colocou uma mão aqui e a outra aqui. E ele fechou os olhos e começou a dançar uma valsa. Eu, assembleano, falei: que esse homem está arrumando, gente? Um trem pegou ele ali. Irmãos, em 2 minutos a atmosfera do lugar mudou. Ficou pesado, ficou concreto. O corpo arrepiava inteiro. Uma vontade de chorar sem saber porquê. Eu olhei para o coral todo mundo balançando de um lado para o outro. O ginásio inteiro, o estádio inteiro caiu num pranto. Ele parou nessa posição, estendeu a mão para o ginásio e a mão para o coral e disse: Holy Spirit, Espírito Santo, touch the people. toque as pessoas. Touch the people. Toque as pessoas. Now. Agora. Quando ele disse isso, pastor Fábio, eu achei que era o apocalipse acontecendo. 30, 40 mil pessoas caindo no chão ao mesmo tempo. Eu caí junto. Quando eu caí, dei conta que eu estava caído. Eu falei: meu Deus, estou endemoniado. Assembleiano, caiu é demônio. Eu falei: meu Deus, sai de mim, sai de mim. Tentei ficar em pé, a perna não obedecia. Saí de gatinho. Achei o banco onde estava sentado e sentei. E fiquei olhando no púlpito, um monte de homem rolando. Tinha 2 padres de batina rolando no chão também. Começou um movimento do lado esquerdo. Começou a vir gente com cadeira de roda para cima, a muleta. Eu nunca tinha visto aquilo. O pastor Benihim estava adorando assim. E eu fiquei olhando um padre. Teve um padre que parou de rolar no chão. Ele foi e agarrou a perna do pastor. Quando ele agarrou a perna do pastor Benihim parou de orar. Ele olhou e disse: What happened? O que está acontecendo? What happened? O que está acontecendo? E o padre falou para ele: quero ser igual ao senhor. O pastor Benihim olhou para ele bem sério e disse assim: This is possible. Isso é possível. But mas change your life. Mude a sua vida. Change your life. Mude a sua vida. Ele deu um grito que arrepiou. Change your life. Mude a sua vida. Mude. Um padre olhou para o outro. Tiraram a batina. Tiraram os terços que estavam sobre eles. E disseram: queremos isso. O pastor Benihim colocou eles de pé e derrubou eles umas 30 vezes. Eu falei: deviam estar carregados. 30 vezes, derrubava, põe eles de pé. Orava de novo, põe de pé, de novo, 30 vezes. Daqui a pouco ele falou: pronto, agora vocês já podem orar. Como? Estenda a mão para o povo. E os padres estenderam. Quando eles estenderam, para onde eles estendiam a mão, as pessoas caíam. Eles paravam e olhavam para a mão. Estendiam de novo, as pessoas caíam. Eles olhavam para a mão e diziam: o que é isso? O pastor Benihim disse: é o meu amigo, é o Espírito Santo. Eu saí daquela noite, daquele ginásio, atormentado. Eu não consegui dormir a noite inteira. Eu disse: o que aquele homem tem? É um homem igualzinho a mim, carne e osso. O que é aquilo? Acordei de manhã, o pastor falou: eu só falava da noite anterior. Ele disse: quer conhecer mais dele? Eu disse: como? Tem um livro dele traduzido em português, eu tenho aqui. Aí ele trouxe para mim: Bom Dia Espírito Santo. Quem já leu Bom Dia Espírito Santo? Lembra do que está escrito lá? Ele conta que ele era gago, tão gago que a família não conversava com ele porque não tinha paciência. Ele arrumou um amigo crente e os dois foram num culto onde estava uma mulher pregando, a senhorita Catherine Kuhlman. Ele disse que quando essa mulher assumiu a tribuna para pregar, ela só chorava. E ela pediu uma música e começou a dançar também no palco do teatro. E aí ela parou na frente das pessoas e disse chorando: não machuquem o meu amigo. Não entristeçam o Espírito Santo.
Ele está aqui, está sendo desprezado. E ela invocou uma oração. E ele disse que o ambiente mudou. As pessoas começaram a receber cura, cair pelo chão. Ele disse que não entendia nada. O corpo dele parecia uma energia elétrica passando da cabeça aos pés. Terminou o culto, ele foi para casa. Naquela noite ele dormiu. E no quarto dele tinha uma beliche. Ele dormia no segundo andar da cama. Ele deitou e pensou a noite toda no que aquela mulher falou. Quando ele acordou de manhã, ele sentou na cama e falou: vamos ver se funciona. E gaguejando disse em alto som: Eu pedi para ele, good morning, bota um pouco mais de agudo Holy na minha Spirit. voz. Bom dia, Grave muito Espírito médio. Santo. O efeito eu uso Quando aqui ele no saltou pedal, da não cama, precisa ele de disse que efeito, o não, quarto só um foi pouquinho de envolvido brilho, de numa agudo. glória, E aí volume que na ele igreja, caiu no chão. e aqui Ele não só conseguiu isso. ficar em pé por 8 horas. E daqui a pouco, quando o pastor 8 ficar em pé, horas. aí você libera Ele o só retorno do sentia teclado Deus, para mim. Pode chorava, pedir a banda para me ajudar, cantava por favor. e gritava. 8 horas depois, quando ele abriu a porta para sair do quarto, a mãe dele estava passando o aspirador de pó no chão. Ele passou perto dela e a mãe dele foi arremessada. Ela caiu longe, como se alguma coisa tivesse empurrado ela. E ela perguntou para ele: o que é isso? E ele disse: é o meu amigo. Só que agora ele não gaguejava mais. Por que que todo avivamento, pastor Fábio, tem que ser importado? Eu vi todos da minha geração. Eu vi a unção do leão lá na Inglaterra com o pastor Colin Dye. Eu vi o pastor Carlos Anacondia. Eu vi o avivamento da Colômbia. Eu vi os moveres do Espírito. Eu estava do lado de Pensacola quando houve o avivamento em Pensacola com o pastor Todd, um menino, filho de pastor, que saiu da igreja. Ele tinha tatuagem até debaixo do supercílio aqui. O pai dele, quando ele voltou para a igreja era tradicional. O pai dele mandou ele para uma igreja de um amigo dele, de uma cidade vizinha, para cuidar dele. E o pastor deu uma oportunidade para esse menino orar. E ele começou a orar. Jesus começou a curar. A última reunião de cura que teve em Pensacola tinha 20 mil pessoas. E esse tatuado orando, e Jesus curando, milagres extraordinários. Eu vi tudo isso. Mas o meu sonho como brasileiro é ver um avivamento aqui. O Espírito Santo que opera nele é o mesmo que opera aqui. O Espírito Santo que levantou esses guerreiros ao redor do mundo, ao redor do tempo, em todas as eras, é o mesmo que está aqui. Talvez ele não tenha encontrado alguém com desejo suficiente, mas se ele encontrar alguém aqui nessa noite, eu tenho certeza que ele vai fazer uma obra tão grande, mas tão grande, que vai marcar um novo tempo na cidade de Jacareí. E um novo tempo aqui nessa grande catedral. Fique de pé comigo. Ele está aqui. Ele está aí? Está sentindo ele aí? É sério, ele está aí? Feche os olhos. Eu vou fazer um convite, um só. Eu queria saber se existe aqui homens e mulheres que tenham a coragem de dizer a si mesmo: eu já fui mais crente, eu já desejei mais o céu, eu já sonhei com ministério, eu queria a África, eu queria a Janela 1040, eu queria pregar pelo mundo. Houve um tempo em que eu tinha tudo isso, e de repente você perdeu tudo. Será que tem alguém que já falou em línguas estranhas e já tem meses, anos que não é renovado? Será que tem alguém entre nós que teria coragem de dizer assim: eu quero receber o batismo com o Espírito Santo hoje, pastor? Você teria coragem de sair do seu lugar e vir aqui perto de mim?
pessoas estão chegando aqui perto, estão chorando. Por que eu estou chorando, pastor? Ele está aqui. Teloim, telomandre, belessuri di candoroba garabahas. Rabai sui andre vele candorobas. Rabagai sui andre vele carateis toroba rabagas. Senhor, onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, renove. Renova esse homem, renova essa mulher, meu Pai. Renova esse adolescente, renova essa criança, renova esse ancião. Renova essa pessoa, renova, Senhor. Espírito Santo, se o Senhor encontrar um lugar para pousar, um lugar que esteja limpo, pouse e traga sobre esses homens e essas mulheres uma dimensão nova. Vem sobre este lugar agora, Senhor, vem sobre esses homens e mulheres, vem, Espírito Santo, sopra sobre nós a sua presença. Nazareno, como profeta desta segunda noite da conferência, eu profetizo o extraordinário, eu profetizo o sobrenatural, eu profetizo aquilo que os olhos não podem ver nem os ouvidos ouvir. Eu profetizo sobre essas vidas que vieram à frente do altar um renovo, mas um renovo tão forte, tão poderoso, que quando este culto terminar e eles voltarem para casa, não vão se reconhecer mais. Eu profetizo uma amizade, uma intimidade com o Espírito Santo como nunca antes se ouviu falar. Eu profetizo que a cidade de Jacareí vai ser convergida a entrar nos cultos dentro dessa catedral. Serão atraídos por algo sobre-humano que as pessoas não vão conseguir explicar. Chegará dias nesta igreja que as pessoas não vão conseguir ficar em pé para adorar o seu nome, meu Pai. Se isto é verdade, ó Deus, e onde houver alguém sensível, revela e confirma o coração deles. Espírito do Senhor, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós, vem agora, agora, desce sobre este lugar agora. Nosso amigo Santo Espírito, e a magia que adorou uma garaçaia, venha aquecer. Seja renovado, seja renovado agora. Fale em línguas agora, 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 agora. Pastor, eu nunca falei. Seja batizado com o Espírito Santo agora. Agora, agora, recebe essa presença. Isso. Adore com a sua boca aberta. Adore, adore Ele. Vem manifestar os teus sinais. Nos ensina. O que dizer? Nos ensina. O que fazer? Quando
Faz de novo, 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 uma vez mais, faz de novo, renova a sua igreja, refaz a aliança com ela, enche os jovens, os adolescentes, as crianças, enche os casados, enche os mais velhos, enche a banda, enche os pregadores, visita os diáconos, as diaconisas, o pastor, a pastora, visita os ministérios, visita, faz de novo, faz de novo, tira a vassoura e liga. Seja bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Para terminar, os que estão ajoelhados fiquem de pé. Os que estão de pé, fechem os olhos e levantem a mão direita para o céu, a mão direita aberta, e num ato profético diga comigo: em nome de Jesus, todos os demônios que lutaram contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha igreja, contra a minha cidade, todos os demônios que roubaram a minha sensibilidade, o meu fervor, a minha santidade, a minha devoção, os dons do Espírito Santo, eu ordeno, não estou pedindo, estou ordenando. Venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com autoridade e segure a mão fechada. Eu vou contar até 3. No 3 você vai jogar no chão que está na sua mão e vai pisar em cima. Será um ato de libertação, um ato profético. Você vai destruir os demônios que roubaram as suas experiências. E depois que você pisar em cima disso, você vai encontrar 3 pessoas e vai abraçar cada uma delas e vai dizer para elas: o Espírito Santo está dentro de você. Algo novo começa a acontecer. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que Deus fará em Jacareí. 2,5, o estado de São Paulo será chamado de terra do avivamento. 3, jogue no chão, pise em cima com força. Versos e canções que eu posso seguir, Profetize. todas as vezes quebrantar o meu, só